E agora apresentamos a vocês um grande espetáculo. Mentira, porque nós temos 6 filósofos para falar e vocês vão ter que assistir todos. Boa sorte! Este é Nicolau Copérnico. Nascido em 1473, foi um polonês que revolucionou a história da ciência. Estudou medicina e, posteriormente, se tornou cônego da Igreja Católica. Foi um grande estudioso da astronomia e criou a teoria heliocêntrica, na qual afirma que o Sol é o centro do universo, contrariando a teoria anterior, a qual dizia que a Terra era o centro do universo. Sua primeira obra, intitulada Pequenos Comentários sobre as Hipóteses da Constituição do Movimento Celeste, teve seu lançamento adiado diversas vezes, por conta de Copérnico temer a reação da Igreja Católica diante de suas afirmações. Suas teorias influenciaram e foram a base de estudos de seus sucessores. Giordano Bruno, frade dominicano da época do Renascimento, filósofo, astrônomo e matemático, foi um dos maiores pensadores do século XVI e um dos precursores da ciência moderna. Importante pelas suas teorias sobre o universo infinito e a multiplicidade dos sistemas siderais, no que rejeitou a teoria geocêntrica tradicional e ultrapassou a teoria heliocêntrica de Copérnico, que ainda mantinha o universo finito como uma esfera de estrelas fixas. Ficou conhecido por ter sido condenado à fogueira pela Inquisição por prática da heresia. Bruno defendia as teorias científicas, principalmente astronômicas, contrárias às da Igreja Católica. Kepler foi um astrônomo e filósofo alemão, que ficou famoso por formular e verificar as 3 leis do movimento planetário, conhecido como as 3 leis de Kepler. Sua primeira lei, conhecida como Lei das Órbitas, onde acreditava que os planetas giravam em órbitas elípticas ao redor do Sol. Segunda lei de Kepler, Lei das Áreas, afirmava que uma linha imaginária, desde o Sol a um planeta, percorre áreas iguais a uma elipse durante intervalos iguais de tempo. Ou seja, um planeta gira com maior velocidade quanto mais próximo estiver do Sol. E em sua terceira e última lei, ele descobre o movimento dos planetas. Foi partidário da teoria heliocêntrica do movimento planetário, desenvolvida inicialmente pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Kepler aceitou imediatamente a teoria de Copérnico, ao acreditar que a simplicidade da ordem planetária teria sido como plano de Deus. Kepler, além de atuar como professor, foi autor de várias obras, como O Mistério Cosmográfico, Astronomia Nova e a Harmonia do Mundo. Francis Bacon, importante filósofo inglês dos séculos XVI e XVII, destacou-se em todos os ramos da política, da ciência e da filosofia. Para ele, tanto a política como a ciência deveriam passar por processos profundos de mudança. É considerado o pai do método experimental. Bacon foi importante na formulação de teorias que fundamentaram a ciência moderna. Mesmo inacabada, sua obra é considerada o primeiro esboço racional da metodologia científica, na qual Bacon pretendia classificar as ciências, fazer uma crítica ao método de Aristóteles e descrever o seu novo método de interpretação e desmistificação da natureza. A escolástica era o grande motivo de sua crítica. Para ele, todo conhecimento abstraído e construído na escolástica não passava de ciência improdutiva, sem sentido, uma vez que não se dedicava ou não construía a perspectiva e a melhoria do homem e de sua natureza. Bacon considera que todo conhecimento humano não advém de silogismos, mas do conhecimento prático e, em especial, da experimentação científica. Para ele, a verdade poderia ser elucidada através de pouca observação e muito raciocínio.
Seu método era a observação dos fatos através do raciocínio indutivo. Dedicou-se até o fim de sua vida aos seus estudos, publicações e experiências, gerando um tesouro científico que é utilizado até os dias de hoje. Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, foi personalidade fundamental na revolução científica, contribuindo imensamente para a física com teorias sobre o movimento dos corpos e da cinemática. Foi ele quem constatou que a Terra gira em torno do sistema solar, quase um século após primeiras teorias de Copérnico. Com a aptidão observadora, o cientista acreditava que, olhando com atenção, é possível descobrir coisas ainda ocultas. Com esse instinto, aperfeiçoou o telescópio com lentes que aproximavam 20 vezes o tamanho natural para poder observar o planeta. Seus estudos levaram à grande constatação da órbita da Terra no sistema solar. As descobertas foram tão avassaladoras que poderiam afetar o poder e influência da religião e suas ideias defendidas até então. Galileu foi julgado pela Santa Inquisição por suspeita de heresia e teve que abandonar suas teorias em 1633, quando foi condenado à prisão perpétua, mas teve sua pena diminuída para a prisão domiciliar. Galileu propôs a renovação da ciência de sua época, desprendendo-a da cultura e teologia, pois acreditava que os pensamentos, tanto teológicos quanto filosóficos, não respondiam às questões científicas. O astrônomo defendia que o estudo deveria ser baseado no objeto que está sendo examinado, sem desprezar o conhecimento que a natureza oferece. Penso, logo existo. Este é o princípio fundamental de toda certeza racionalista. E para chegar a esse ponto, penso, logo existo, Descartes utilizou-se de uma dúvida radical ou a chamada dúvida hiperbólica. Ele duvidou inicialmente de suas sensações como forma de conhecer o mundo, pois se as sensações já haviam enganado pelo menos uma vez, radicalizando, elas poderiam enganar sempre. Portanto, as sensações enganam sempre. Posteriormente, através do argumento do sonho, duvidou da realidade externa e da realidade do seu corpo. Pois sonhando ou acordado, a percepção das duas realidades é a mesma. Ou seja, há sonhos tão reais que não se sabe se está sonhando ou não. Através do argumento do gênio maligno, duvidou da certeza advinda das entidades matemáticas. Nesse caso, haveria um gênio do mal que nos engana quando a soma 2 mais 3 é igual a 5. A conta poderia ter outro resultado que não este. Para corroborar com este argumento de Descartes, hoje sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma curva, de acordo com a matemática não euclidiana, e não uma reta. Mas Descartes chegou a uma primeira certeza, ou seja, chegou a algo que não podia duvidar, o fato de que ele estava duvidando. Ele não teria como duvidar que estivesse duvidando, pois assim ele só confirma o que está duvidando. Eis aí a primeira certeza: duvido, logo existo. Mas duvidar é um modo de pensar. Então, penso, logo existo. O que significa: penso, logo tenho consciência de mim mesmo, ou penso, logo sei, ou penso, logo tenho consciência, ou mesmo penso, logo sei algo certo. É bom lembrar que essa certeza, a certeza cartesiana, não é a certeza da existência de um corpo de carne e osso. Ela é sim a certeza da existência da mente. Observe, não do cérebro, mas da mente, que de acordo com Descartes é diferente do corpo. Várias consequências dessa conclusão podem ser pensadas. Quando uma pessoa está desmaiada, momentaneamente, ela não existe. Ela só existe na medida que estiver consciente de si mesma. Uma criança de 2 anos que não tem consciência de si, não existe. Bom, cada uma dessas questões pode ser debatida à exaustão, desde que prevaleça o argumento racional, diria Descartes, e com ele, Sócrates, Platão e Aristóteles. Para reconhecer algo como verdadeiro, ele considera necessário usar a razão, o raciocínio como filtro e decompor esse algo em partes isoladas, em ideias claras e distintas, ou seja, propõe fragmentar, dividir o objeto de estudo a fim de melhor entender, compreender, estudar, questionar, analisar, criticar o todo. Enfim, experimentar na esfera da ciência e da razão,
Isto é estudar cientificamente, historicamente e racionalmente, para garantir que a razão não se deixe enganar pela realidade, tomando como evidência que de fato pode não passar de um erro de pensamento ou ilusão dos sentidos. Descartes formula a sua segunda certeza, a existência de Deus. Entre outras provas, usa a ideia de Deus como ser perfeito. A noção de perfeição não poderia nascer de um ser imperfeito como o homem, mas de outro ser perfeito, argumenta. Logo, se um ser é perfeito, deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito, portanto, Deus. Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna e pai da matemática. Foi o responsável pelo racionalismo continental, fazendo oposição ao empirismo. Descartes é considerado também o primeiro filósofo moderno. Porém, ele mesmo não se considerava mestre, e sim um estudioso, descobridor e explorador daquilo que encontrou. Os alunos de Relações Públicas advertem: dormir durante a aula de filosofia, principalmente no nosso vídeo, pode causar sérios danos à sua nota e algumas mordidinhas na sua orelha.